I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world and right on time. Olá, empresários da Beleza e Companhia, estamos iniciando mais um programa e hoje com a Érica Salles, profissional do Rio de Janeiro. Vim aqui para conhecer a clínica da Érica, profissional já com muito conhecimento na área de terapia capilar e conhecer um pouco da história da Érica. A gente vai falar aí das suas formações e do que ela passou aí nesses anos de experiência dentro da história da terapia capilar, que é a paixão, né, Érica? Seja bem-vinda. Obrigada. A Érica, uma moça ainda, né? E muito jovem, já teve algumas experiências que levaram ela também a cuidar de pessoas. A Érica se casou jovem, né, Érica? Sim. 16 anos. E já teve uma experiência que te levou a essa busca por cuidar de pessoas, né? Conta um pouquinho pra gente o que aconteceu nessa fase aí. Eu me casei com 16 anos, tive minha primeira filha com 16 anos e a segunda com 18. Na minha segunda filha, com 18 anos, minha bolsa rompeu às 5h25 da manhã e às 9 horas da manhã eu consegui falar com a médica que falou que ia fazer o parto no dia seguinte. Ela estava no churrasco e me mandou para a farmácia para eu tomar uma injeção e me deixar em repouso em casa. E se tivesse algum sofrimento fetal, que eu avisasse a ela que o parto não ia poder ser na segunda-feira, ia ter que ser naquele dia mesmo. Só que eu nem sabia o que era sofrimento fetal, né? Eu estava com 18 anos, não tinha a menor ideia do que era isso. Aí ela me explicou que sofrimento fetal, se descesse alguma secreção verde, que isso era um sofrimento fetal. Quando foi 10h30 da noite, desceu o tal do sofrimento fetal, essa secreção verde. Aí eu liguei para ela me mandou para o hospital, falou que o tal churrasco já tinha acabado mesmo, o parto foi feito às pressas e a minha filha nasceu com insuficiência pulmonar. 2 anos foram de muita luta, de muito tratamento para salvar a vida dela. Ela ficou internada na UTI neonatal e a gente conseguiu, graças a Deus, salvar a vida dela. Esse momento do sofrimento fetal também causou, veio a causar esse problema que ela teve, que teve esse cuidado também? Sim, foi. E aí, com pouca experiência, mas ainda foi pouco orientada, mas você ainda já buscou rapidamente também o médico para poder resolver lá o problema, mas demorou um pouco, né, para poder fazer o parto, para poder... Sim, segundo o pediatra da equipe, da médica, que foi a mesma equipe que fez o parto da mais velha, ela ficou muito tempo sem o líquido amniótico na minha barriga. E aí foi esse o que causou essa insuficiência pulmonar. E aí teve a situação que você conseguiu identificar o sofrimento fetal, que era o que você não sabia, né? Que era o que eu não sabia. É interessante a gente falar também, né? Porque, de repente, né, alguém passa por esse problema, então, só frisando aí, a situação do sofrimento fetal você identificou através de uma secreção, líquido, né? Uma secreção verde que sai, né? Que desce, né? Então, segundo, né, na minha época, que aconteceu, né? O que a médica falou, olha, se descer alguma secreção verde é porque o neném está entrando em sofrimento fetal, então não pode esperar até amanhã, porque ela queria, como eu falei, esperar que o parto fosse feito no dia seguinte. E aí, às 10h30 da noite, mais ou menos, desceu essa secreção verde. E aí foi quando a minha filha, estava entrando em sofrimento fetal.
E aí E aí você já buscou o médico rapidamente? sim, para aí eu poder... entrei em contato e ela me mandou para o hospital. O parto foi feito às pressas, ela ficou na UTI neonatal e o pediatra, que é da equipe, como eu falei, falou que ela entrou em sofrimento fetal devido ao tempo que ela ficou na minha barriga sem o líquido amniótico, que foi de 5h30 da manhã até 11h25 da noite, que foi o horário que ela nasceu. Então foi muito tempo que ela ficou na minha barriga sem o líquido amniótico. E devido a isso, teve que acompanhar um tratamento, né? Teve um processo aí, depois do nascimento dela, que você teve uma nova experiência também de cuidar de um bebê jovem e com todo esse cuidado a mais também, né? Ela ficou na UTI, ficou internada na UTI neonatal, depois ela foi liberada para casa. Para ela dormir, eu tinha que ficar sentada com ela em pé, senão ela ficava sufocada. Aí foram 2 anos de tratamento. Quando ela completou 2 anos, o médico deu alta para ela e ela não tinha nem ausculta que um dia ela tinha tido algum tipo de problema, graças a Deus. E a partir daí, eu decidi fazer a faculdade de fisioterapia para fazer pós-graduação em UTI neonatal para ajudar outras mães que passassem por esse problema para ajudar a salvar a vida de outras crianças, assim como ajudaram a salvar a vida da minha filha também. Inclusive ter mais orientação nesse ponto, né? Nessa situação. Uma hora difícil, né? Uma hora especial que a gente tem, mas às vezes sem orientação. E aí você, jovem ainda, foi buscar o conhecimento para cuidar da sua bebê e também cuidar de outras bebês e outras mães aí nesse momento especial também, né? E lembrando que eu estava cuidando de uma bebê e eu tinha outra bebê, né? Porque... Diferença de 2 anos, 2 né? anos. Então, eu tinha que cuidar de 2 bebês, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, elas estão aí hoje fortes, saudáveis, tá? Graças a Deus está tudo bem. As 2 formadas, né? As 2 moças lindas, formadas, com saúde. Graças a Deus. E Érica foi buscar mais conhecimento para passar mais esse tipo de informação, que infelizmente acontece muito, né? Por falta de informação, às vezes acontece aí por um detalhe, né? Causando algum prejuízo, né? Alguma coisa que tenha que fazer um tratamento e um acompanhamento mais detalhado depois, né? E nesse processo de cuidar de pessoas, você tinha um outro tipo de trabalho que você também já queria desenvolver, né? Que era já voltado para a parte de cuidar de pessoas, mas também na área de estética. Sim, quando eu entrei para a fisioterapia, já voltado para fazer a pós-graduação em UTI neonatal, a minha psicóloga não permitiu. Ela falou que cada vez que um neonato morresse, eu ia ficar de cama. Então eu segui com a faculdade de fisioterapia, mas dessa vez para me graduar em dermato funcional para trabalhar com estética. Aí, no meio da faculdade de fisioterapia, uma mestre minha falou para eu, se eu estava fazendo só a faculdade de fisioterapia para me pós-graduar em dermato funcional, por que eu não fazia logo uma faculdade de estética e cosmetologia? E eu nem sabia que isso existia. E aí ela me orientou que eu procurasse uma faculdade e conhecesse os laboratórios dessa faculdade. E assim eu fiz. Era um curso novo ainda, né? Era, você sim. Foi buscar conhecimento, mas ainda um curso que não tinha muita informação, né? Sobre o conhecimento voltado para essa área, né? Já na parte de estética também com um conhecimento mais aprofundado para a área de tricologia e terapia, que era o que você buscava lá na frente, né? Sim, eu nem sabia que existia. E aí ela me deu o nome da faculdade e eu fui. Só que quando eu fui na faculdade, a faculdade estava de férias.
E aí a coordenadora me perguntou se eu queria, tinha um laboratório apenas aberto, que era o laboratório de terapia capilar. E assim, a grande maioria das pessoas, principalmente naquela época, até porque eu entrei na segunda turma de estética e cosmetologia, estética era face e corpo, né? Só que estética é face, corpo e capilar. Eu falei, ué, capilar, laboratório de capilar? Ah, você quer conhecer? Eu falei, quero, gente. Quando eu entrei no laboratório de terapia capilar, tudo branco, tudo lindo, cheio de espelho, tudo iluminado, eu falei, gente, aqui é meu lugar. Aí eu prestei vestibular novamente, passei, eliminei várias matérias da fisioterapia e aí segui com a faculdade de estética e cosmetologia, me formei em estética, cosmetologia, terapia capilar, aromaterapia, e aí eu estou seguindo o meu caminho até hoje, com a especialização em tricologia também. E aqui eu tô, Agora meu mundo de terapia capilar. Fala um pouquinho mais sobre essa sala que te brilhou os olhos. É o ambiente onde a gente sente o aconchego, né? É essa sala, esse laboratório de terapia capilar, ali eu vi por que eu buscava tanto a estética. Eu não buscava estética para face, eu não buscava estética para corpo como eu pensava. Eu buscava realmente a estética para a terapia capilar. É um mundo, eu acho que eu não consigo colocar em palavras o que é a terapia capilar. Eu digo que aqui é um mundo, realmente, eu não consigo colocar em palavras. Eu acho que assim, é se sentir segura no assunto que você buscava também, né? Foi para a faculdade, né? Uma pessoa te apresentou o que você queria, mas também há aquela sensação de se sentir segura e se aprofundar naquele assunto, porque era o que você buscava, né? E aí você se encontrou nessa área. Sim, e a terapia capilar dá a oportunidade de cuidar das pessoas, porque a terapia capilar ela tem um diferencial de face e corpo. Porque quando os pacientes chegam aqui, eles chegam muito debilitados, eles chegam cansados. Aqui eu cuido de pessoas, eu trato pessoas que chegam com a saúde debilitada, né? Quando um paciente chega para cuidar de face, chega para cuidar de corpo, ela chega para melhorar aquilo que tá bom nela, ela quer melhorar. Quando o paciente de terapia capilar é diferente. Assim, às vezes tem os casos que é de buscar mais o embelezamento, né? Que aí é a parte de corpo, a parte do visual, mas aí essa é a parte do cuidado com a saúde também, sim, né? Por isso que do bem-estar interno também, né? Sim, por isso que eu falo que terapia capilar é diferente da terapia facial e corporal, porque na face e no corpo ela melhora aquilo que ela já está bem, né? No capilar não, ela já chega aqui debilitada. A gente está cuidando de saúde, porque tem sempre alguma coisa nesse organismo que não está funcionando bem. E o sistema capilar, ele está sinalizando que algo nesse corpo não está bem. E o cabelo, quando ele está caindo, é apenas um sinal que esse corpo não está bem. E aí entra a tricologia, que faz essa investigação para entender o porquê que esse cabelo está caindo, e aí leva todo o restante dessa investigação. E Érica, buscando muito conhecimento, fez a faculdade de estética e cosmetologia, depois a especialização em terapia capilar e aromaterapia. Então, nessa fase, buscando conhecimento para cuidar de pessoas, você também passou alguns
momentos difíceis durante o seu estudo, né? E até a formação, até atingir a formação que você buscava. Conta pra gente um pouquinho do que você passou e das superações aí que você alcançou também nessa fase. No final da minha faculdade de Estética e Cosmetologia, a minha fã número 1, a pessoa que mais Incentivava, torcia e queria com certeza ver você se formando e cuidando de pessoas, né? Ela torcia, ela esperava muito esse momento da minha formatura. Ela Você veio... falou das suas duas mães, né? Sim. A mãe biológica e a mãe de criação também. Quem me criou foi a minha avó, né? A mãe da minha mãe. E a minha avó, minha mãe, desculpa, gente, porque... A mãe de criação, né? Minha mãe que me criou, ela era minha fã número 1. E ela esperava, assim... Quando eu passei para a faculdade, era uma festa, vocês nem imaginam. Faltando 4 meses para minha formatura, ela veio a falecer. E foi um choque muito grande, porque ela internou e em 28 dias ela faleceu. Então foi um choque muito grande e não dava para eu terminar a faculdade, porque ela era quem mais queria me ver formada e na minha formatura ela não ia estar presente. Então, com certeza um momento difícil, né? A gente passar por um momento especial, que você está alcançando ali o que você buscou, mas com certeza ela estava lá também torcendo, né? Porque às vezes a mãe, tudo aquilo que a gente tem, a gente tem de referência de mãe, né? Então a gente com certeza gostaria de ter perto, né? Fisicamente, né? Mas com certeza também estava lá. Sim. Né? Cuidando da gente sempre, né? Sim, mas naquele momento pensar isso até era muito difícil. E o meu pai também, que me criou, eles estavam casados há 64 anos. E aí eu nem me permiti entrar de luto, porque eu vi o meu pai chorar escondido para ele não chorar na nossa frente. Aí eu vi o sofrimento da minha mãe. Aí eu vi o sofrimento do meu marido, porque ela acolheu meu marido como filho. Aí eu vi o sofrimento das minhas filhas, porque as minhas filhas eram o docinho de coco da Bisa, era o meu chuchuzinho. Então eu peguei a dor de todo mundo e a minha dor coloquei no bolso, porque eu via todo mundo sofrendo, e aí eu não podia sofrer, porque estava todo mundo sofrendo. Meu pai tinha 64 anos de casado com ela. Como que eu, com 30 anos de convivência com ela, iria sofrer se ele, com 64 anos, fingia que não estava sofrendo por causa da gente? Nessa época, que idade você tinha? 30. E as meninas, as suas filhas? Ai, fazer essa conta agora, hein? Assim, só para lembrar, né? Porque às vezes a gente tem a pessoa que é a base, né? E a gente se espelha, a gente tem ali também como incentivo, mas aí a gente tem também as filhas, né, o esposo e tudo, para poder a gente se preocupar, e naquele momento também, né, era a Érica mãe, Sim. Mas era a Érica filha que também estava sofrendo ali. Sim. Mas ainda tinha o sonho, os projetos de cuidar de pessoas, né, e ela era uma pessoa que te incentivava para isso, né? Sim. Olha, as meninas, uma... eu acho que tinha 12 e a outra
14, se eu não estou enganada. Pelas minhas contas, tinha essa idade. E era com certeza um incentivo também para prosseguir, né? Sim. Só que era muito difícil. Faltando 4 meses para minha formatura, onde ela queria, né, era o sonho dela estar presente, era muito difícil. E ao mesmo tempo a faculdade toda me deu muito suporte. Muito suporte. Para fazer a prova, não era eu com meu marido do lado, ou uma amiga minha do lado, a coordenadora e a professora, e mais ninguém na sala. E assim em todas as cadeiras, né? Em todas Você as... acabou tendo que encerrar o curso depois da turma por conta desse período também, né? Sim, a faculdade, ela fez todo um movimento para que eu conseguisse fazer as provas, né? Era lágrima escorrendo. A minha prova, ela ficava manchada, porque era as lágrimas escorrendo em cima da folha da prova, com o meu marido do lado, né, como eu falei, ou com uma amiga. Quando meu marido não podia ir, uma amiga ia. A coordenadora da estética e cosmetologia, e a professora, e assim em todas as matérias. E na apresentação do meu TCC, elas permitiram também que as minhas filhas fossem, para também estar me dando esse suporte. E também foi um momento também muito emocionante, porque foi uma homenagem à minha mãe, e a bancada toda se emocionou. Toda a bancada, e quem ali estava presente também. Todo mundo que conheceu a história, né? Que com certeza também se emocionou. Já é um momento emocionante pela conquista, mas o momento também difícil que você passou, com certeza fica mais marcante ainda, né? Sim. Mas a Érica tinha projeto de cuidar de pessoas. Sim. E isso foi mais forte, né? Sim. Que bom. Com certeza sua mãe está muito feliz vendo tudo que você tem feito por essas pessoas. Obrigada. E então veio a formação da Érica, e Érica começou a trabalhar e atuar como profissional e cuidando de pessoas na terapia capilar. Sim. E a gente vai falar um pouco também dos trabalhos que a Érica apresenta aqui na clínica como terapeuta capilar, a profissional Érica, mas daqui a pouco, depois do intervalo. I never made it, but I know what it takes.